Salve. Grande Matheus, boa tarde, tá me ouvindo bem aí? Tô sim. E você, tá me ouvindo bem também? Tranquilo, maravilha. Gratidão por estar conosco nessa tarde de quarta-feira. Eu que agradeço. Uma grande satisfação para nós. Estamos com um companheiro de treino, nosso convidado de hoje, professor Dr. Matheus Costa. Tem uns anos, né, moço, que a gente treina. Já tem um tempinho, né? Tá vendo que você tem mais tempo do que eu, hein? Não, É nós bem, dois mesmo. Quando que você é, começou a ir lá no parque? Eu nem lembro. começou em 2014. Então tem todo esse tempo aí, 6 anos? Bacana. Devagarzinho foi chegando, né? Começando essa história, né? É uma jornada, né, Matheus? Ô, inclusive, acabei de ler agora, assim, há poucas horas, o livro do Marcelo, não sei se você já... Ah, sim, do grande mestre Marcelo, Zé Marco. Sim, ele tava contando uma série de coisas assim da jornada dele também, né? De como é que ele começou. E é muito legal, eu recomendo muito, viu? Ainda mais que Um ótimo livro. Eu você também treina ganhei um chinita, exemplar né? dele, fantástico livro. Uhum. E para você que treina Não. Chinyi também, aí você vai entender mais ainda, né? Uhum, perfeitamente. Então, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live da Roda de Conversa com o nosso amigo e professor Dr. Matheus Costa, que vai estar trazendo para a gente um tema aí sobre o eixo, né? Trazendo aí um pouquinho da sua experiência de Tai Chi e como aplicar aí no nosso dia a dia esses conhecimentos. E estamos aqui diretamente do estúdio aqui no interior, sou terapeuta Moza e também instrutor junto aí com nosso amigo Matheus, né? Caminhando essa jornada aí longa, da longevidade. Há alguns anos já. Isso. Matheus, fique à vontade, estaremos aqui ansiosos para ouvi-lo. Ótimo. Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo que está ouvindo. Obrigado por convidar aqui para bater esse papo, meu colega, meu irmão de treino, né? E a gente tem uma boa família aí. Como sempre, a dona Áurea fala, a nossa família que a gente escolheu, né? Nossa segunda família. E, bem, eu queria saber até de você, né? Eu lembro que você tinha algumas ideias, algumas perguntas, né? O que que você gostaria de saber primeiro? Bom, iniciando, eu acho que você poderia contar para a gente aí quanto tempo seu de prática já. Olha, até onde me lembro, até onde vai minha memória, eu comecei em 2007, né? Então, não sei, 13, 14 anos de prática por aí. E eu comecei na cidade onde eu morava, que se chama Montes Claros, fica no norte de Minas Gerais, né? Se tiver aluno seu aí, então fica mais ou menos a 500 quilômetros de Belo Horizonte. E lá, Uhum. em um momento, eu voltando da aula no ensino médio, assim, eu recebi um panfleto que ia ter Tai Chi sexta e quinta de manhã, de graça, no Parque Municipal. Eu já fui na primeira aula e participei do projeto até ele acabar, porque ele era da prefeitura e trocou a prefeitura 2 anos depois. Só que o professor continuou, né? De várias maneiras, em várias turmas, e eu fui em praticamente todas. E lá em Montes Claros mesmo, então, eu pratiquei bastante com ele, o professor José Elton. E ele, até hoje, ele gosta de ter uma perspectiva bem ampla sobre Tai Chi, que significa que ele não se prendeu a nenhuma linhagem, por escolha mesmo. Ele aprendeu com o recém-falecido professor lá de São Paulo, diretor da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan, que você treinou com ele também, que você fez Qigong. Ele treinou com o Roque Severino, né, para quem não conhece o nome. E ele treinou também com vários, por exemplo, o filho do Liu Palim, o Liu de Min. Ele treinou com o pessoal do Mantak Chia. Então, assim, se por um lado ele não se Interessante. sim, se por um lado ele não se prendia muito a linhagens, até hoje ele não gosta muito de se prender a uma escola específica, eu tive a sorte de aprender todo esse leque de coisas que ele absorveu e passou para os alunos, né? E ensinou para os alunos. Eu gostei muito. Mas eu já estava querendo mudar de cidade, já tinha um tempo já.
E finalmente, em Uhum. 2012, eu consegui. Antes disso, eu já tinha um hábito, porque eu nasci em Belo Horizonte, então eu já tinha um hábito de 6 em 6 meses, no mínimo, em Belo Horizonte. E ficar lá pelo menos um mês também, cada vez dessa. Né? Que era nas férias escolares, ou da faculdade, Ah, certo. no caso. Então, nessa, eu comecei a procurar grupos de Tai Chi, procurei outras coisas também, mas focando no Tai Chi, eu procurei vários grupos, todos muito legais, de vários lugares que eu fui, mas eu me identifiquei já de primeira lá com o professor Marcelo, no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte, que imagino que tem uma história parecida com a sua também. Né? Exatamente. Grande professor Marcelo. Sim, o professor Marcelo Cifone, maravilhoso. Então, eu já estava em contato com o professor Marcelo há alguns anos já, provavelmente 2010, alguma coisa assim. Só que em 2012 eu chego para morar em Belo Horizonte mesmo. E eu já estava com essa identificação, eu já fui para lá já todo sábado, já indo para o parque, né, para o treino lá de 8 horas da manhã, que assim que acabar ou diminuir a pandemia, a gente vai voltar presencialmente, né? E felizmente eu tive muita sorte. Assim que eu cheguei, estava começando o primeiro curso para instrutores que o professor Marcelo fez. Olha, que interessante. Que Foi interessante. Isso aí não um sabia esse detalhe, não. foi uma sincronia muito grande. Então, eu já tinha contato, né, sobretudo com algumas colegas de treino, depois alguns colegas homens também, por exemplo, a Ludmila, o Lucas, mas tem a lista de nomes é maiores, tá? Bem maior. E o que acontece é que eu fui dessa primeira turma dele de formação de instrutores, lá de 2012, e então, naquela época, eu já virei monitor do parque, fiquei em 2013 também. Só que depois eu Uhum. fui fazer mestrado em São Paulo, eu resolvi seguir carreira acadêmica. Estou reformulando essa parte da minha vida, mas o ponto é que naquela época eu fiz isso, acabei. Depois voltei para Belo Horizonte, depois voltei para São Paulo de novo. E nesse tempo eu continuei treinando com o professor Marcelo, continuei treinando com os mestres, né, que ensinaram o professor Marcelo Gifone, como o mestre Antônio, o mestre Lau, o mestre Beth, mas também muitas outras pessoas. Mais tarde, o mestre desculpa, Marcelo Demarco também, né, que é o professor nosso de Xinyi, e o professor Gilberto Uhum. também, sempre está com ele. Então, bem, estou ao longo desses anos aprendendo, né, sempre dando bastante ênfase também na parte de saúde, que você sabe que é a grande ênfase do Tai Chi no Brasil, mas particularmente eu gosto muito da parte marcial de Tai Chi. Também tem que se puxar para esse lado também. Agora essa parte também. Sim, Então, aí finalizando depois essa a parte parte. biográfica, só tem uma coisa para dizer. Tem justamente a ver com o que eu estava falando antes. De que muita gente no Brasil tem uma perspectiva de que Tai Chi é só para saúde. Nós temos aqui uma meia dúzia de praticantes no Brasil que falam, não, Tai Chi é só arte marcial. E tem algumas outras pessoas que dão algumas outras ênfases artísticas. O nosso professor Marcelo Gifone enfatiza muito a questão social, né? Eu resolvi Sim, ter uma sim. visão mais integral disso na minha prática. Então, no meu entendimento, e é baseado nos meus professores e mestres e colegas também, eu gosto de integrar, eu não consigo ver você treinando só a parte da saúde ou só a parte marcial. Se você treinar a parte marcial esquecendo ou fechando os olhos para os benefícios da saúde, você pode até prejudicar a sua saúde, por exemplo, treino excessivo ou um alongamento errado e por aí vai. Agora, se você só foca na saúde, falta intenção, ou como dizem os chineses, falta yi, um termo que pode ser traduzido de muitas formas, inclusive como intenção, Ou mas também é como como, né? pensamento, também como vontade, né? Por aí vai. Então é isso, eu acredito que treinar Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, como a gente conhece aportuguesado, treinar Qigong, treinar Xingyi, treinar essas práticas corporais chinesas, você tem que integrar todos os seus aspectos. E isso que eu estou buscando ao longo dos anos, né? E tento ensinar aos meus estudantes também. Uhum, uhum. Pegando o gancho que você está falando, Matheus, a gente vai entendendo também dessa integralidade que o Tai Chi, não só como uma prática marcial e terapêutica, você consegue integrar ela na sua vida mesmo, no dia a dia, né?
eu acho que também é um princípio que eu busquei, né? Você falou assim, eu cheguei lá, vi a primeira vez o Tai Chi e comecei a praticar, que o Marcel tem até essa pegada do social. E você vai entendendo da integração tão grande que o Tai Chi traz. Não é só a prática ali, né? Mas a integração com as pessoas, o autoconhecimento que ela traz, né? E você se torna um buscador, né? A gente está sempre buscando esse aperfeiçoamento através do Tai Chi, com essa aplicação, né? Boto fé. Eu também Bom, vejo excelente. essa relação e como eu já comentei, né, no inicinho, para quem não tava, a Dona Áurea, né, que é uma colega, uma irmã de treino muito querida lá do parque também municipal, que ela sempre fala que a gente cria uma família Tai Chi mesmo, né? E isso vai integrando. Eu estava comentando no início também o livro do nosso professor de Xinyi, da nossa linhagem também, o Marcelo Demarco, Ótimo. que ele comenta que a prática da linhagem do Mestre Yu, né, que no caso dele foi de Xinyi e de Qigong, do nosso é Qigong e Tai Chi, mas também o Xinyi, essa prática que o mestre Wu Chaoshang trouxe para o Brasil, né, e que você sabe que vários outros mestres também, ela ajudou ele a melhorar, não só a si mesmo, mas a melhorar no casamento, na família, no trabalho, né? E eu, do mesmo jeito, eu diria o seguinte, assim, a gente, como todo brasileiro e latino-americano, a gente sabe que a gente tem vários problemas, a gente né, tem uma vida muito intensa, a gente tem uma vida muito instável. Então, o Tai Chi ajuda, não só o Tai Chi como o Qigong também, ajuda a gente a voltar para o nosso centro, nosso eixo, daí a nossa conversa, né? Ajuda a gente, opa, o desequilíbrio está aqui a todo instante, a possibilidade de desequilíbrio é iminente, né, está aí a todo momento. Como você volta para o seu eixo, para o seu centro, para o seu equilíbrio, né? Essa é a grande questão. Exatamente. O Tai Chi vai trabalhar muito bem essa questão de autoconhecimento. Igual você falou da questão do latino-americano, a gente está sempre no yang, né? É difícil a gente acalmar, parar, e às vezes, que eu gosto de falar, até brincando às vezes com os mais íntimos assim, falando, como é difícil você parar e não fazer nada. Né? Que vai trazer até o conceito do Wu-Wei, da não ação, né? E o quanto isso é importante no dia a dia da gente. Mas a gente tem essa dificuldade de estar sempre no yang, na ação o tempo todo, vamos agir, vamos agir. Você é instigado a isso o tempo inteiro, né? De todas as formas, as diversidades estão aí. Mas centrar, parar, se perceber, ainda é muito difícil esses primeiros passos, né? Sim, e traz um outro conceito também muito importante em filosofia chinesa, sobretudo filosofia daoísta ou taoísta, como alguns conhecem, que é a noção de há e não há, né? Ela tem uma forma parecida de falar na tradição europeia, que é o ser e não ser. Mas falando do Lao Tzu, né, do Dao De Jing, tem essa tradução bem conhecida, né, do mestre Wu Chang, filho do nosso mestre Wu Chao-shang. Tem essa recente tradução aqui também que eu recomendo muito, mas ela é mais acadêmica, já fica a dica. Quem gosta de ver questões de tradução, essa daqui é muito boa, mas essa daqui é mais poética, né? Sim, E sim. esse autor antigo, Lao Tzu, ele fala bem assim, existe o que é, o que tem na realidade. Ou seja, carne e osso, carros, céu e terra, as coisas que existem, enfim, que a gente pode observar. Mas existe também o não há. Existe também o que você pode chamar de vazio. E esse vazio, você até comentou assim, da perspectiva do Wei, da não ação, pode ser simplesmente, Uhum. ele dá sempre o exemplo lembra de uma roda e lembra do vazio da roda. É o vazio da roda que faz uma roda ser a roda. Sim, sim. Então, lembra de um Exatamente. vaso, um copo. É o vazio dentro do vaso, do copo, que faz eles serem o que eles são, fazem eles terem alguma utilidade pra gente, né? Então, assim, ou seja, Uhum. descansar, ficar parado, é muito importante para poder a gente ter sentido de existência. Se for só enchendo, pode dar alguma coisa errada, tem desequilíbrio, né? Exatamente. E é nesse momento também que você entra no estado de consciência plena, né? Da autopercepção. E é igual você falou, nesse momento você consegue entender a diversidade que você é,
a potencialidade que você é e consegue se expandir, voltando sempre para esse centro, né? Sim, sim. Eu posso até pegar o gancho, se você não quiser falar de alguma coisa antes, sobre a nossa questão central, que é do eixo a partir disso, né? Sim, Porque por o favor. próprio conceito chinês de eixo, né? Eu vou falar de duas palavras, uma que é bem fácil de entender, que é zhong, você pode traduzir literalmente como meio, como centro, ou como a gente prefere, como eixo, tá? Sim. Em que sentido? A palavra John, ela é inclusive a mesma palavra que se usa para falar China, na língua chinesa, claro, né? Zhongguo. Então, o país do centro, o país do meio, né? E é uma palavra muito importante para três tradições, né? As três tradições centrais da China. Que é O... exatamente isso aqui, né, Matheus? Que é o jongo, né? Isso, O exatamente. centro, o Então, ideograma aí, né? porque imagina um quadrado, um retângulo, né? Com algo perfurando. Daí a possível tradução de eixo, porque está falando de alguma coisa que perpassa todo o seu ser, que perpassa todo aquilo que você está falando. Se a gente está falando da gente, a gente pode estar falando do mundo, a gente pode falar de uma situação, de uma coisa. Então, eu poderia falar de outras tradições, mas resumindo, do ponto de vista daoísta, até porque o ponto de vista daoísta, ele tradicionalmente é sintético, ele abraçou as visões budistas e confucianas que existiram antes e paralelo a ele, né? Então, Uhum. o daoísta fala de Zhong Dao. Dao, todo mundo que estuda, que pratica essas coisas, provavelmente já ouviu, né? A noção de absoluto ou de caminho, como é a tradução mais comum, de que Uhum. de que tudo emana e que ao mesmo tempo abraça tudo, né? Essa noção absoluta de caminho do daoísmo. Só que o John Dao é justamente chamando a atenção para se manter no centro desse absoluto, desse caminho com C maiúsculo, né? Então, Uhum. assim, isso absorveu a noção de retidão, de justa medida, de se manter no centro confuciano, e absorveu a noção budista de Zhongguan, de olhar para o eixo, olhar para o seu centro, olhar para o interior, né? Então, a noção daoísta abraçou todas elas ao mesmo tempo. Mas, além dessas questões que são mais conceituais, mais filosóficas, na própria prática do Tai Chi Chuan, né, do Tai Chi Chuan, a gente tem três possibilidades que o mestre Wu Chen comenta para a gente no famoso livro dele, Alquimia do Movimento, né? Que é a seguinte: Uhum. a gente tem um eixo físico, esse é o mais fácil de entender, acho que não tem alguém que não possa entender essa primeira parte, é muito fácil. Perceba, por exemplo, se você está nos ouvindo, você está sentado ou deitada ou mesmo em pé, perceba o alinhamento do seu corpo. Perceba seu eixo físico mesmo, o que te mantém de pé, o que te mantém ereta, ou se estiver deitado, o que te mantém alinhado. Do pé, do dedão do Uhum. pé até o topo da cabeça, né? Se tem algo fora do eixo, fora do alinhamento, você vai perceber que se você fica nessa postura por muito tempo, vai causar algum desconforto, né? Certo, E aqui verdade. eu pego o gancho para o segundo tipo de eixo. Mesmo que você encontre a postura mais perfeita, sentado em pé ou deitado, ou o que quer que seja, se você se mantém ali simetricamente no seu eixo físico, ainda assim, a vida, ou mesmo o seu corpo, sua mente, vai te pedir movimentação. Vai te pedir, por favor, Uhum. faça alguma coisa, não fique parado. Até porque água parada apodrece, né? E nós temos uma relação muito forte com líquido, com água no nosso corpo, né? Todo mundo sabe disso. Então, existe a questão Exatamente. também do eixo dinâmico, né, moça? Quem pratica Tai Chi já Exatamente. aprende na primeira aula, né? Então, por exemplo, algo que eu tenho certeza que eu já vi você ensinando lá no parque, que eu ensino. Você faz a base do cavalo, né? Você faz a base com o joelho relaxado, dobrado levemente, ou pode abaixar bastante se quiser também. E começa Uhum. a variar, variando o peso. Então você vai ver que seu eixo, se você for pensar só por eixo físico, ele está saindo do lugar. Mas se você pensar por um eixo dinâmico, que é o segundo tipo de eixo,
Então é um eixo que Sim. está em movimento, ele muda conforme o movimento muda, né? E isso é o ponto central para pessoas que querem adquirir um equilíbrio físico mesmo, que significa parar de cair, parar de tropeçar, parar de bater nas coisas, ou mesmo, e principalmente, se tropeçar, não cair. Essa é a parte mais importante. Porque é inevitável, tropeços vão acontecer, barros vão acontecer. Agora, como você volta para o seu eixo, né? E aqui está o principal ensinamento do Tai Chi, do Tai Chi Chuan, para a pessoa adquirir e manter seu equilíbrio físico, né? Agora eu chego na terceira e última parte, tentando ser bem sintético aqui, que é o eixo mais ou absoluto, se quiser pensar em termos macro, ou eixo psicológico, Uhum, emocional, se quiser pensar em termos micro, né? Então, certo. pensando ainda no nosso corpo, nessas práticas corporais, quando a gente pensa em um eixo emocional ou psíquico, ou psicológico, a gente está falando do seguinte: ele não é mais algo que você possa perceber uma simetria pelo tato ou mesmo pela visão. Você olhando alguém e percebendo se ele está no eixo, ou você sentindo o seu corpo para ver se está no eixo. Ele tá Uhum, me sentindo um pouco mais sutil, ou até muito mais sutil, né? Tem vários graus de como você pode sentir isso, que é um eixo interno. A gente pode pensar nas várias emoções, mas vamos começar pelo básico, né? Do um, como diz várias obras da filosofia chinesa, do pensamento chinês, do um nasce o dois, né? É algo matemático também. Você nem precisa conhecer nada de sim, sim. né? Então, do um nasce o dois. Ok, do eixo nasce o yin e o yang. É uma possível leitura, tá? Entre outros. Uhum, uhum, Como é que tá o yin e o yang em mim? Eu tô mais ativo, tô mais passivo. Tô mais cansado, tô mais descansado. Tô mais ereto, tô mais curvado. Tô também, ao mesmo tempo, mais com sentimentos mais yang, mais alegre, mais efusivo, ou tô com sentimentos mais yin, mais triste, mais introspectivo, né? Aqui não tem mal e bom. É sempre bom lembrar, né? uhum, uhum, É outra exatamente. perspectiva. Então, finalizando, a gente pode, do yin yang, complexificar, assim como do um nasce o 2, do 2 nasce o 3, podem falar de várias emoções dos três eixos, dos três Dantien, né? Aqui na região abaixo do umbigo, região aqui um pouco abaixo da costela, segundo Dantien, e terceiro Dantien. Do 3 a gente pode falar de 4 também, pode falar de 5, como na teoria dos 5 movimentos, né? Uhum, Que a exatamente. gente fala de 5 emoções básicas que tem diversas traduções. Eu vou falar de uma forma bem simples aqui. Quem é de medicina chinesa sabe que isso é muito mais profundo, né? Que você pode falar de alegria, melancolia, tristeza. Você pode falar de raiva ou iniciativa, né? Você pode falar também de medo. Você pode falar também de preocupação, né? A gente sabe que tem várias leituras Uhum, dessas 5 emoções mais básicas, mas eu falei aqui de uma maneira de palavras que todo mundo vai entender, né? Então, você pode partir dessas várias leituras, ó, de um, como é que está seu eixo? Está equilibrado ou não? Você pode partir do yin yang. Como é que em duas polaridades, estou equilibrado? Você pode partir do três. Os três centros energéticos, os três centros de chi do meu corpo. Eu não falei, mas você uhum, pode de quatro também. Você pode dividir o yin yang em quatro. Yin jovem, yin maduro, yang jovem, é yang jovem, maduro, é uma- né? E perceber os sentimentos não simplesmente como ativo e passivo, não simplesmente como estou muito efusivo ou muito triste, mas as graduações entre eles. E como eu já disse, você pode ver também no complexo maior das várias emoções. Será que eu fico o tempo todo alegre, o tempo todo efusivo, o tempo todo rindo? Não necessariamente isso é bom, né? Dizem que rir demais é exatamente, desespero. exatamente, como já dizia a música. Então, ficar muito tempo também para baixo não faz bem também. Então, ficar muito tempo preocupado não faz bem também. E aí que tá eu termino minha troca aqui com vocês, minha conversa primeira, pelo menos, é meu ponto de partida sobre o eixo, que é o seguinte.
a, o ensinamento que está por trás da ideia de eixo, dessa tradução, desse conceito de eixo, do termo original John, quer simplesmente nos chamar a atenção. Você está equilibrado? Ou você está em algo fixo? Ou está, inclusive, mudando demais com a frequência muito rápida que você não está conseguindo acompanhar? Então, do que você precisa? Constância? Ou você precisa, ao contrário, está precisando mudar, modificar alguma coisa? Busca equilíbrio, né? Esse é o grande Uhum. momento que dá para resumir tudo que a gente conversou até agora. Exatamente. Achar o eixo é buscar equilíbrio, né? E trazendo um pouquinho da minha visão, tá? Fazendo adendo seu aí, da questão terapêutica mesmo, né? Como terapeuta. Isso, até o segundo eixo que você estava falando, né? Você falou o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas falando principalmente no segundo, que te mostra o quê? Que a vida vai te levar por vários caminhos, que não existe o caminho ruim ou o caminho muito bom. Mas você precisa experienciar, vivenciar aquilo, para aprender aquele ensinamento e sempre trazendo para o eixo, ou seja, sempre trazendo para a sua essência e achando o seu ponto de equilíbrio realmente. Então, às vezes a gente entra num movimento de autoflagelo, às vezes, né? A gente chega desse autoflagelo, puxa, errei. Nossa senhora, o que fulano vai pensar? O que vai acontecer daqui para frente? Mas aquilo foi uma tentativa sua de buscar o equilíbrio, né? Dentro da situação que você está vivendo naquele momento. Então, o tempo todo a gente está fazendo as experiências, mas, e o que eu falo? Traga o conforto, que você consegue voltar para o seu centro, para a sua essência. A chamada do eixo do Tai Chi é exatamente isso que eu vejo, assim, né? Na minha perspectiva experiencie, vivencie, mas você tem sua essência. E sua essência é uma essência pura, ela é uma essência concreta ali que dá para você se expandir, que é a expansão e recolhimento o tempo todo, né? Fazendo esse movimento e transitando aí dentro do ciclo do Tai Chi entre o Yin e Yang. Sim, sim. E de novo, né? Como você disse, o Yin Yang, você tá... Inclusive tem um livro muito famoso, né? Tai Chi Chuan, Expansão e Recolhimento, né? Em ordem trocada, mas essas palavras, de qualquer modo. E que tenta chamar atenção para essa essência, para essa característica central da prática do Tai Chi, né? E eu também acho que a gente tem que buscar, eu estava até te comentando mais cedo, né? Eu tive um pequeno desequilíbrio aqui da saúde essa semana. E vai acontecer. Não é praticar o Tai Chi que vai acabar todas as doenças, não é tão simples. Inclusive, de um ponto Sim, de sim. vista um pouco mais ou metafísico, ou espiritual, religioso, que você gostar de usar, a gente pode, inclusive, falar que aqui nesse mundo que é o Taiji, dentro da cosmologia tradicional chinesa, especificamente daoísta, mas também confuciana, o símbolo Taiji, que tem o Yin e o Yang, ele justamente está chamando a atenção para a gente que está sempre ocorrendo mudanças, mas também desgaste. A gente está no mundo. Uhum. Então, que uma hora a gente envelhece, alguns envelhecem melhor do que outros, mas a gente vai envelhecer, algumas funções vão se desgastar, e isso é normal. A grande questão é a gente conseguir ter essa vida o mais prolongada e feliz possível, né? Dentro das nossas condições, cada um com sua condição. Você pode viver 40 anos muito bem, tem gente que pode viver 80 muito mal, né? Exatamente. Não é? Porque às vezes a gente fala de longevidade e algumas pessoas pensam que é simplesmente viver muito, mas não é bem isso, sabe? É mais complexo. Se você está pensando em simplesmente imortalidade, você não está falando mais do mundo do yin e yang, você está falando de outra coisa, sabe? Já saiu da dualidade, né? Já é uma outra esfera de debate, outra esfera de experiência, não é desse mundo aqui que a gente está vendo. Nesse mundo vai haver desequilíbrios e tem que voltar para o eixo. E praticar Tai Chi diariamente, sempre que você puder, que seja, se for uma vez por semana, se for 2, 3 vezes por dia, o que você conseguir, né? Isso vai justamente te dar ferramentas, te dar formas, te dar referências para você buscar seu eixo de novo, né? Uhum, uhum. Parecido com o que você estava falando antes. Exatamente. E você trouxe um outro tema que a gente vai colocar depois uma outra live aí, sobre longevidade. É um bom tema aí para a gente discutir, porque a gente está sempre falando isso, né?
saúde e bem-estar, longevidade, automestria, e o que são isso aí, né? Principalmente a questão da longevidade. Né? Tem vários livros que falam aí de mestres que alcançaram a longevidade, é o que você falou. Você viu 80 anos com qualidade ou sem qualidade? Você prolongou sua vida? Então, é um termo bom para a gente poder trazer aí na próxima. E tem casos muito curiosos, né? Ou se tem. Maravilha. E me fala aqui, Matheus, quando já tem, você falou para a gente do seu tempo de prática, né? Quais são os benefícios que você percebeu logo nos primeiros momentos e o que ficou para você hoje dessa prática sua do Tai Chi, do Qigong, né? E das outras práticas corporais aí? Ótimo, ótimo. Então, quando eu comecei, a grande questão que eu percebi, assim, eu fiz a primeira aula simplesmente foi uma identificação. Eu nem sei dizer o que que eu identifiquei exatamente, só sei dizer foi a minha primeira vez. Sim, bateu, teve uma grande afinidade. Ao longo dos primeiros anos já, dos 3 primeiros anos de prática aproximadamente, eu comecei a notar o Uhum, seguinte: eu sempre tive sinusite. E, basicamente, é. minhas doenças são assim 90% respiratórias. Dificilmente eu tenho alguma coisa fora disso. Então, Uhum, ao longo de mais ou menos 2, 3 anos de treino, não é que melhorou nesse tempo, é que eu comecei a observar, nossa, mas espera aí, eu tô começando a diminuir as vezes que eu gripo, as vezes que eu resfrio, as vezes que eu tenho sinusite, e sempre que eu tenho tá começando também a ficar mais fraco, eu tô controlando mais, meu corpo responde com mais força também. Então, uhum, inclusive, né, já 10 anos, 12 anos depois, eu estava percebendo há uns anos atrás que realmente eu tinha sinusite umas 4 vezes por ano. Agora, se eu tiver um, é muito, e passa rápido, sabe? entendi. Sim, a gente tem as nossas propensões, mas elas vão diminuindo, e esse foi meu caso. As doenças respiratórias diminuíram, minha respiração melhorou, né? E eu descobri uma coisa, olha que interessante. Como eu comecei muito novo, ainda adolescente, Aham, eu não percebi, óbvio, né? Mas eu tenho uma tendência a machucar as articulações. E isso o uhum. fisioterapeuta já falou. Ando de skate de vez em quando ainda, mas andava mais. Torci o calcanhar assim inúmeras vezes, eu parei de contar. Então, justamente fisioterapeutas que me indicaram fazer tai chi, mas e eu tava fazendo, fui fazendo na mesma época, falei, eu já faço. Então, foi um bom casamento, né? Na época, quando eu fiz fisioterapia, uns 17, 18 anos. Então, o que acontece Uhum. é que eu percebi que de lá para cá, né, ou seja, quando eu era pré-adolescente andando de skate, direto minhas articulações, sobretudo tornozelo e joelho, davam problema, né? Por ser novo, né, e jovem, recuperava rápido. A questão é que ao longo dos anos, eu fui percebendo que nem sempre resolve rápido. Mas o Tai Chi me fortalece de um jeito que é o dia que eu descuido, teve uns anos atrás que eu descuidei e fiquei uma semana sem treinar. Já estava todo esquisito. É interessante isso mesmo, faz diferença mesmo. Sim, então para mim não foi nem só uma questão, como eu disse, do caso das doenças respiratórias de melhorar. É uma questão que eu percebo que agora é minha manutenção. Assim como você pode fazer uma metáfora muito grosseira aqui do carro que precisa trocar óleo, colocar água, apertar um parafuso, da mesma forma eu vejo o meu e o nosso corpo, né? Se eu não faço as práticas, eu percebo que começa a desregular. Inclusive, fica aí Uhum. até o conselho, né, para quem está ouvindo, provavelmente já é cliente do Moza, mas eu tenho até um agradecimento para minha acupunturista lá de São Paulo, a Selma, né, que eu sempre falava para ela, a acupuntura eu sinto que está apertando meus parafusos, está me alinhando, Ajustando, né? está me ajustando, e é diferente, né? Quando você Hum, tem que fazer acupuntura, sem receber acupuntura um tempo. E mesma coisa, sem fazer, sem praticar Qigong, sem praticar Tai Chi por, sei lá, 1, 2 dias, você sente a diferença. Parece que tem algo que não está fluindo como deveria. Ou seja, essas práticas me ajudaram não só a melhorar muita coisa, como a fortalecer e a manter isso, né? uhum. E é interessante mesmo, porque é uma percepção também que eu percebo assim, a gente tem dificuldade para começar as coisas,
né? Mas depois que a gente aprende aquilo, seja o que for, Tai Chi, seja alguma coisa que a gente gosta de fazer, aquilo faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia, principalmente falando aqui da questão do corpo. O corpo aprende aquele movimento, aprende aquela habilidade, e às vezes você não percebe o benefício que está trazendo para você. Mas no dia que você para, ou no tempo que você fica sem praticar, que é o que você falou mesmo, você percebe essa diferença. E depois que você vai se utilizando, você vai perceber isso diariamente, né? Essa diferença de como o seu corpo está agindo, sua mente está agindo. E o Tai Chi traz muito essa possibilidade, né? De você ter essa percepção quando você treina e quando você não treina. Como é que seu dia varia bastante. E tem a ver com o fluxo energético mesmo, né? Do centro e tudo que a gente está falando aqui. Sim, sim. Eu acrescentaria, inclusive, uma questão. Eu gosto muito de meditação também, desde não lembro se 11 ou 12 anos eu comecei a meditar. Gostaria de ser mais frequente, mas conheço, né, há alguns anos. E eu gosto muito de meditação andando também. E teve uma época em especial, a época do mestrado, que eu fiquei muito sentado. Os últimos 6 meses eu ficava sentado horas todo dia para escrever a dissertação. Então, quando eu ia tentar meditar sentado, não fluía. Meu corpo pedia, por favor, levanta. Já estava cansado da posição. Sim, sim. Então, uma das práticas meditativas que eu fiz andando foi justamente Tai Chi. Você fazer uma forma de Tai Chi, ou simplesmente pegar ali mãos em nuvens e ficar repetindo, fica ali 10, 20 minutos repetindo. Isso me causou muito bem, ajudou a circular meu corpo e ainda treinei, né, esse desenvolvimento mental da meditação. Então, é um recurso, inclusive, nesse sentido, para te dar esse equilíbrio, né? E que a gente sabe, Sim. às vezes você fica nervoso com alguma coisa, alguma coisa te preocupa demais, vai praticar Tai Chi, vai aprofundar a respiração, fazer o movimento tanto aparente, o movimento externo, mas, sobretudo, o movimento interno, né? De concentrar, de parar, de interiorizar, né? Isso é, com certeza, o mais relevante. E é interessante isso aí, Matheus, porque me reduz, quer dizer, me traduz muito também da questão que você passa a ouvir mais, né? Não só ouvir o outro, mas a se ouvir mais. Então, quando o outro fala, eu consigo perceber o que está falando. Fez sentido para mim? Ok, eu vou absorver aquilo. Não fez sentido para mim, eu vou falar, peraí, vamos transformar isso aqui, o que que não bateu legal, né? Então, o legal do Tai Chi, e por ser um braço da medicina tradicional chinesa, né? Você até falou das 5 emoções aí, né? Ela vai trazer essa propriedade de você começar a ouvir mais, tanto que o chinês já fala, né? O ouvido é de ouro e a língua é de prata, né? Tem essa famosa frase. Então você começa a perceber isso e o tempo todo fazendo esse autorrecolhimento do centro, se nutrindo, se mantendo nesse eixo e, né, achando esse equilíbrio mesmo. Bem Sim, interessante essa prática diária, né? sim, sim. Que o Tai Chi proporciona. Você já falou tudo, né? O Tai Chi, o Qigong, como braços da medicina chinesa, o braço da prática corporal, do autocuidado, né? Da medicina chinesa, ele como o próprio nome diz, uma forma de terapia, uma forma de você manter sua saúde, cuidar, fortalecer, né? Uma profilaxia, um palavrão, mas que vale a pena você que está ouvindo procurar e não conhecer, né? Ou seja, a profilaxia não só como um cuidado prévio da saúde, mas também como uma forma também de melhorar a sua saúde para que as doenças não continuem, não penetrem, não se desenvolvam, né? Mesmo que tenha começado, por exemplo, você acordou ali um dia, percebeu que vai começar a resfriar, a profilaxia não só está no sentido da prevenção, mas está no sentido também, pratica Tai Chi para fortalecer, não deixar avançar, percebe? Uhum, uhum, Remédio uhum. que você já tem, é gratuito. Às vezes a gente tem professores com aulas que a gente paga, com certeza, eles são muito necessários para a gente aprender corretamente. Mas o seu corpo é gratuito, está aí disponível para você. E mesmo se tiver alguma limitação de movimentação, pare e respira. Já está Sim, movimentando, né? exatamente. É esse movimento de parar para você, né? Ter esse momento realmente de recolher. É mega importante essa prática, né? Simples, né? Bem simples assim.
Ao E espírito Matheus, chinês da simplicidade. tá, é o que você, o que é legal é isso, né? Essas práticas todas é que tá aqui na ponta dos nossos dedos, né? Ou seja, tá tudo aí abundante e à vontade. E só basta saber utilizar, né? Isso foi assim, o que me fez a paixão com o Tai Chi foi isso. Falei, puxa, tá aqui. Não precisa de ali no outro, né? Tanto que eu gostei de uma frase que alguém falou um dia que quando a gente procura o outro, é lógico, é necessário às vezes, né? Mas às vezes a gente terceiriza muito a nossa saúde e não faz esse autocuidado. Né? Então, ficou guardado isso para mim. E me fala aqui, Matheus, para a gente poder concretizar tudo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse famoso momento aí da pandemia, confinamento, Covid, né? Esses vários termos aí, que acaba sendo essa dispersão, né? Que está fazendo um convite, na verdade, para a gente interiorizar. Por isso que eu achei legal quando você propôs esse tema do eixo. Qual o ensinamento, qual o recado, qual a mensagem que você deixaria para nossos ouvintes aqui no canal do Estúdio Crime Interior, para que eles possam refletir um pouco sobre como lidar nessa situação, né? Além do que a gente já disse, né? Eu acho que essa conversa toda já responde a essa questão, a essa sugestão que você está deixando. Mas eu colocaria que a gente está passando um momento muito complicado. Não que o Brasil não fosse antes, sempre foi complicado. A cultura brasileira, a história brasileira. E eu estudo cultura chinesa há um tempo. Eu acho que um recado final que eu deixaria é o seguinte: existe um movimento cultural brasileiro, artístico, intelectual, que já existe desde a década de 20, ou seja, está fazendo 100 anos, né? O movimento da antropofagia Uhum. cultural, que fala que a gente precisa absorver, que, aliás, não só precisa, fala que a cultura brasileira nasce absorvendo a cultura de todos os outros. Como diz Andrade, né? Tudo que não é meu me pertence. No sentido cultural, claro. Né? Não moral, mas no sentido cultural. De que a gente, como brasileiro, a gente tem uma habilidade. Como diz um querido professor meu lá de Montes Claros, de outra prática marcial, lá, o Rui Eriz, a gente, como brasileiro, a gente nasce já com esse aplicativo de conseguir absorver qualquer coisa que existe, que está à nossa disposição. Então, o meu recado é que, como brasileiros, a gente precisa começar a olhar com mais carinho, com mais cuidado para esses vários bons exemplos que existem no mundo, como o próprio exemplo que a gente está falando aqui do autocuidado, do Sim. autocultivo, das práticas corporais. Mas também precisa começar a negar algumas comidas podres, alguns venenos que podem nos fazer mal, que está acontecendo muito hoje em dia. Desde fake news, a uma linguagem extremamente violenta, uma linguagem que quer destruir qualquer pessoa que não pensa igual a você, né? Então está na hora da gente começar nesse movimento intrinsecamente, né, naturalmente brasileiro, de absorver o que tem de melhor da cultura do mundo, a gente começar a ser mais seletivo e absorver, no nosso caso, né, Moza, também da cultura chinesa. Mas não apenas, tá? Culturas indígenas, africanas, tem muito o que nos ensinar, também europeias, também ciganas, judaicas, por aí vai. Mas falando aqui da chinesa, que é nosso ponto, vamos Uhum. absorver essa questão do eixo, essa questão do autocuidado, e ao mesmo tempo, pelo próprio ensinamento da medicina chinesa, vamos começar a ter mais cuidado com o que a gente se alimenta culturalmente. Vamos começar a ter, a gente fala muito Importante. da alimentação na medicina chinesa, mas cuidado com a sua alimentação mental, com que você se nutre mentalmente. Muito bom, excelente, Matheus. Podemos abrir aqui para as perguntas, então vamos ver com quem que está por aqui. Gratidão, viu, Matheus, pela excelente explicação aí. Fique aí conosco que a gente vai ter pessoas aí com certeza fazendo as perguntas necessárias aí. Temos alguns aqui que já tinham deixado a pergunta. Tenho dúvida entre Kung Fu e Tai Chi Chuan. Ótima pergunta. Foi Jordânia Cândida perguntou. Jordânia, a questão é a seguinte: a palavra Kung Fu
ou Gong Fu, falando em chinês mesmo, ela basicamente pode ser traduzida como habilidade, como algo que você faz muito bem feito, com muito treinamento, com muito trabalho. O termo Gong está sempre ligado a trabalho, está sempre ligado a algo que se faz com esforço, com exercício. Né? Quando fala Kung Fu, então, é tudo que se faz com habilidade, tudo que se faz devido a um árduo treinamento. Isso quer dizer que você pode ter um Kung Fu em costura, você pode ter um Kung Fu em dirigir caminhão, você pode ter Kung Fu em ser eletricista. Então, o Kung Fu é um termo muito amplo, mas que alguns europeus absorveram ali nos últimos séculos e levaram para a Europa como se fosse sinônimo de artes marciais chinesas. O termo original mesmo para artes marciais chinesas é Wushu e tem outras variantes. Eu vou parar por aqui. Wushu, que significa literalmente arte marcial, significa literalmente técnica de luta, técnica de combate. Né? Só que o Uhum. combate, do ponto de vista chinês, é sempre parar a violência. Lembre disso. Do ponto de vista chinês, em geral, o Wu, que a gente traduz como guerra, combate ou luta, nunca é procurar briga, mas é parar a briga, parar a lança, parar as armas. Então, o Taiji é uma forma de arte marcial chinesa. O Taiji é uma forma de Wushu, ok? Uhum. A diferença que existe, então, entre Tai Chi e Wushu é que o Wushu é um termo genérico para as várias artes marciais chinesas e Tai Chi Chuan, é um termo específico de uma arte marcial chinesa, né? Acho que dá para parar por aqui. Aí, ó, estamos com o nosso mestre, Antônio José, aí, ó, maravilha. Opa! Seja bem-vindo, mestre. Maravilha, pessoal, muito agradecido também ao nosso querido amigo Matheus e a todos que participaram dessa nossa live. Parece que a conexão do Matheus caiu aí, tá? Mas somos muito gratos aqui pelos ensinamentos que ele trouxe aqui para o Estúdio Aqui no Interior nessa finalzinho de tarde dessa quarta-feira. Semana que vem teremos mais um tema para compartilhar com vocês. Estamos trazendo convidados aí que vão trazer mais. Aqui, ó, voltando, Matheus. Maravilha, Matheus. Aqui. E vamos poder trazer mais temas aí diversificados para vocês. Vocês quiserem comentar e sugerir. Aê, Matheus, voltou. Opa! Achei que a conexão geral tinha acabado aqui. Não, não, tudo bem. Mas eu estava despedindo o pessoal aqui e agradecendo a oportunidade de você estar conosco aí, trazendo esse tema. Você foi o iniciante da nossa roda de conversa. Sempre quis trazer essa roda de conversa que o nosso professor Marcelo faz tão bem lá no Parque Municipal, né? Sim. Somos muito gratos a ele aí, né? E trazer isso para o meio virtual, né? De alcançar mais pessoas, de poder trazer temas diversos. Hoje trouxemos você com o eixo. A gente vai trazer parte de terapias holísticas também e lá vai embora. É uma imensidão, um universo que a gente tem para trazer. Então, como diz o professor Marcelo, gratidão, coração tranquilamente atenta, Matheus. Muito agradecido. Muito bom, eu que agradeço. É um prazer estar aqui e começar essa iniciativa maravilhosa de sua parte aí. É um prazer compartilhar isso, poder ajudar. Muito grato, até breve e que possamos juntos, daqui a um certo tempo, treinar novamente juntos. Né? Por enquanto está só no Zoom, né? Mas a gente vai estar lá também. Tomara que tenha alguma serventia também que seja legal para quem está ouvindo também, né? Agradeço também a todo mundo. Pessoal, comentários posteriores, quiser deixar algum comentário, perguntas, depois vou até pedir para o Matheus, depois se você puder passar os nomes dos livros que você demonstrou aí, para a gente deixar aqui o nome, o autor direitinho, porque esses livros são muito importantes, algum deles já vi, né? Para o pessoal ficar sabendo também. Tá, ok? Abraço. Valeu. Até Abraço. mais. Tchau, tchau.